Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do IFCE, Campus Tianguá, e aqui na tela você tem algumas recomendações para esse período de aula remota, tá? Você pode pausar o vídeo para poder ler com mais calma, ou então você também encontra esse material lá no Classroom, ok? Bem, então aqui a gente dá início, né? A gente vai dar início ao nosso estudo sobre limite, tá? Então essa aula é uma aula mais introdutória, tá? Quero passar um pouco da ideia, né? De limite, a gente vai ver o problema da tangente, um pouco relacionado também à velocidade, e aí a gente começa a ver uma ideia aí de uma definição, tá bom? Mais formal, ok? Então, essa é a aula, né? É uma aula da disciplina de cálculo 1, ok? E vamos iniciar aqui. Então, o primeiro ponto aqui que a gente vai ver é o problema da tangente, tá? Então, para contextualizar um pouco, né, esse problema ele foi estudado desde a antiguidade, tá? Então, os gregos já tinham interesse por esse tipo de problema, e aí tão tal que a palavra tangente, né, ela vem do latim tangens, que significa tocando, tá? Então, a tangente, né, na verdade, a gente tem uma curva, tá? E aí a gente vai estar interessado em olhar uma tangente a essa curva, tá? Que no caso vai ser o quê, né? O que vai ser essa tangente pra gente? Vai ser uma reta que toca essa curva, tá? Fazendo até sentido aí é o significado grego da palavra, tá bom? Então, o que a gente vai querer, né? Dado uma curva, certo? Então a gente vai querer uma reta que toca nessa nossa curva, ok? Então, no caso, geralmente a gente vai estar trabalhando essa curva como sendo o gráfico de uma função, tá bom? Bem, só que tocar, né? A curva é muito genérico, então a gente vai estar interessado, na verdade, né? Que ela toque, mas que tenha a mesma direção dessa curva, tá bom? Então ela vai cortar e tem que ter a mesma direção, tá? A mesma direção no seguinte sentido, tá? Você imagina, por exemplo, uma pista, por exemplo, de Fórmula 1, tá? E aí o seu carro, ele vem aqui, e aí em um certo momento, esse carro ele sai da pista, então ele segue reto, tá? Então esse é, digamos, o segmento da reta tangente, tá? Então nesse ponto aqui, ó, esse movimento aqui, essa seria a reta tangente. Essa é a ideia intuitiva, tá? É como se você vai na estrada e em certo momento o carro passa reto em uma curva, tá? Então ali ele sai pela tangente da curva, tá bom? Bem, então é porque ele tem a mesma direção, tá? Mas qual a ideia um pouco mais precisa, né? Dessa tangente? Bem, em um ciclo, tá? Fica bem simples, tá? No ciclo fica bem simples, porque quando a gente busca a reta que toca, tá? Em um único ponto, então a sua reta está unicamente determinada, porque imagina que você tem esse ciclo aqui, tá? Então você tem esse ciclo aqui. Se você passa uma reta, tá? Bem, primeiro corre o risco dela não tocar. Mas se ela tocar, e por acaso tocar em dois pontos, né? Então, ali já tem um desenho, mas eu vou fazer outro aqui. Digamos que você quisesse um passando por aqui, né? E se você fizer isso, ela toca em dois pontos, né? Tá tocando em mais esse ponto aqui. Então, fica definido então no caso do ciclo, né? Que é a reta que toca uma única vez naquele ponto, tá bom? Então, é como está feito aqui no desenho, né? Você está tentando olhar a reta, né? Tangente ao ciclo, vou até botar aqui ponto P, tá? Então, ela é a reta que toca somente no ponto P, tá? Do meu ciclo, ok? Então, é essa reta aí, certo? E aí, outro modo até que você pode interpretar, né? Quando você pega aqui o centro, isso é um pouco mais geométrico, mas dá para ter uma ideia, pelo menos no ciclo funciona, né? Isso daqui faz um ângulo de 90 graus, tá?
faz um ângulo de 90 graus. Então, é bem fácil de você determinar a reta tangente quando você está, no caso de um círculo, tá? Bem, só que para curvas, né, para curvas mais complicadas, essa definição não é adequada, tá? Essa definição que eu digo é de tocar uma única vez, tá bom? Porque eu posso ter, né, várias retas que tocam num único ponto, mas ela não tem a mesma direção, né? A mesma direção dessa minha curva no ponto, tá bom? Então, esse exemplo aqui mostra bem, tá? Primeiro, eu tenho essa curva aqui, essa curva C, né? A tangente, aí eu estou interessado em olhar esse ponto, que é o ponto P, tá? Nesse ponto P aqui. A minha reta tangente é essa daqui que está em rosa, certo? Mas se você olhar, ó, essa reta aqui em azul, reta L, ela também toca a minha curva C somente no ponto P, né? Então, assim, essa ideia de tocar uma única vez, ela não é boa, tá? Ela não serve sempre. No caso do círculo funcionou, mas para curvas mais gerais, essa definição, essa interpretação de ser a reta que toca uma única vez naquele ponto, né? Ela não funciona, não se encaixa bem, tá? Então, porque aqui eu poderia dar vários exemplos, né? Ó, aqui seria outro exemplo, aqui seria outro, né? Então, não funciona bem no caso geral, tá? No ciclo funcionou, mas não funciona bem. Então, o que a gente vai tentar fazer, né? Bem, a gente vai trabalhar num caso específico, onde a gente tem aqui y igual a x ao quadrado. No caso, a gente já viu, né? Isso daqui, o gráfico é uma parábola, e é o que está aqui, ó, em destaque, tá? O gráfico é isso daqui, ó, certo? Que é a parábola. Então, encontre aqui a equação da reta tangente, tá? A parábola, e o ponto é esse ponto aqui, tá? Então, o gráfico é este, certo? E o ponto é esse ponto aqui, tá? O ponto 1, que está sobre a nossa parábola, ok? Bem, então, o que vai ser necessário, tá? Aqui a gente já tem um ponto, tá? Então, primeiro, né, antes de falar como a nossa tangente ela vai ser uma reta, certo? Eu posso determinar algumas coisas sobre a minha reta, né? Por exemplo, a minha reta ela pode ter a expressão, né, ax. Vou colocar m aqui porque mx mais b, né? Mx mais b, ok? Outra coisa, né? Ela pode ter essa expressão. Então, quando eu sei m, sei b, eu sei a minha reta. Outra coisa é quando, essa aqui é a equação, né? Eu também consigo determinar a minha equação da reta quando eu sei dois pontos, certo? Quando eu tenho dois pontos, eu consigo determinar a equação da minha reta, certo? Aí até a gente faz a seguinte expressão, né? Que seria, digamos que eu tenho um ponto xy e tenho um ponto p0, que é x0, y0, né? Então, a gente diz até que m é igual, né? Aí a gente faz a delta y sobre delta x, que isso daqui vai ser y menos y0, x menos x0, tá bom? E aí, quando você faz aqui meio pelos extremos, né? Então, você pode reescrever isso daqui como sendo y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0, né? Você pode ajeitar e aí você consegue algo equivalente a esse primeiro modo aqui, tá? Ou então, né, de modo mais direto também, quando você tem uma dessas informações aqui e um ponto, tá? Ou seja, se você tiver m e um ponto, você também consegue determinar, certo? Então, bem, então, são algumas observações rápidas, né, sobre a equação da reta aqui. Então, nesse caso, voltando aqui ao nosso exemplo, eu já tenho um ponto, tá bom? Eu já tenho um ponto. Então, olhando para cá, né,
se eu tiver a inclinação, ou seja, se eu tiver o valor de m, eu consigo determinar a minha, eu também consigo determinar a equação da minha reta, tá bom? No caso, a reta tangente. Bem, só que a dificuldade, né? A gente vai encontrar isso algumas vezes. A dificuldade tá no fato da gente só ter o ponto P, né? Ok? Somente o ponto P aí da reta tangente. E aí, para a gente calcular uma inclinação, né? Você precisa de mais pontos, tá bom? Então, porque é a mesma coisa, né? Aí você diz, o quanto isso daqui está inclinado, né? Aí você consegue imaginar. Mas a partir do ponto que só lhe é dado isso daqui, né? Onde isso daqui pertence a uma certa curva, assim, qual a inclinação que passa por aqui, né? Então, você não consegue bem traçar a reta, né? Você não sabe se seria mais ou menos assim, ou se seria um pouco assim, né? Você fica não sabendo muito bem qual é a inclinação exata, tá bom? Então, qual é a ideia que a gente vai fazer para poder passar por essa dificuldade, tá bom? A gente vai aproximar, tá? Isso daqui a gente vai fazer bastante no curso de cálculo, tá bom? Aproximar, e claro que a gente vai melhorar essa ideia de aproximar futuramente, mas a gente começa aproximando, tá? A gente aproxima, a gente tem uma situação que a gente não sabe, então a gente vai aproximar essa situação por situações que a gente sabe resolver, tá bom? Então, bem, eu não sei calcular a reta tangente, ok? Esse ponto ainda eu não sei. Então, como que a gente vai fazer? Bem, mas eu consigo determinar retas que são próximas da tangente. De que modo? Certo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher um ponto Q, certo? Sobre a parábola, tá? Então, o ponto Q escolhido foi esse ponto aqui, tá? Então, esse daqui é o ponto Q, certo? Bem, e aí o que a gente vai fazer? O ponto P está fixo, né? O ponto P está fixo aqui, foi dado no início. Eu escolho um ponto Q que está sobre a parábola, tá? Simplesmente isso, a priori. E aí eu calculo, tá? A inclinação da reta que passa por P e Q. Então, aqui a gente consegue fazer, tá? Porque eu sei quem é o P e sei quem é o Q. Eu estou na situação aqui onde eu tenho dois pontos, tá? Então, eu sei a equação da reta, eu sei a inclinação dela, tá bom? Então, eu consigo essa reta aqui, ó. Essa reta que está aqui em azul, que passa pelo P e passa pelo Q, tá bom? E aí esse tipo de reta, né, que passa aí por dois pontos, é o que a gente chama de secante, né? Ela passa pelo P e passa por outro ponto da minha curva. Então, eu digo que ela é uma secante, tá? Então, essa reta aí é a reta PQ, e aí a gente consegue calcular a inclinação da reta dela, tá? Bem, como que a gente faz, né? Então, primeira coisa, você nota que esse ponto Q que eu escolhi, ele é diferente do P, tá? O Q é diferente do P, e consequentemente, né? O X aqui relacionado ao P e o X aqui relacionado ao Q, né? Então, aqui, na verdade, eu escrevi o X, né? Aqui é 1, aqui é X, né? Então, consequentemente, também esse X também é diferente de 1. Essa observação é importante, só porque isso vai aparecer no denominador, tá? Mas bem, ó. Então, como que a gente faz para calcular a inclinação, tá? É o que eu falei bem aqui, tá? A inclinação, ó, é delta y sobre delta x, tá bom? Então, a inclinação de PQ, né, é o delta x, é o delta y, né? Ou seja, quem é o y aqui, né? O y aqui é o x ao quadrado. E aqui é 1. Então, eu vou fazer, aqui é o delta x, delta y, isso daqui é o delta x, né? Então, o delta y, no caso, x ao quadrado menos 1, e o delta x é x menos 1, tá? Então, é exatamente essa expressão que eu tenho aqui. Então, eu consigo calcular a inclinação da reta PQ. Não é a reta que eu quero, só ressaltando, né? A reta que eu quero seria essa daqui, né? Seria essa daqui.
Mas essa inclinação que eu acabo de encontrar aqui é a inclinação da reta PQ, que é essa daqui. Você pode notar que ela não está muito distante da minha tangente, né? E é exatamente isso que eu vou utilizar, tá? Então, o que a gente vai fazer agora, tá? Bem, eu vou pegar o meu ponto Q mais próximo do meu ponto P. Por quê? Né? Se você anotar, a reta azul e a reta vermelha, né, que é a rosa, perdão, é a secante, é a tangente, né? E a azul, que é a PQ, que é a secante, tá mais ou menos próximo, mas você é esperado o quê? Se eu tomar esse Q mais próximo de P, pode ser que essa reta azul ela seja mais próximo da minha reta rosa, tá? Da tangente verdadeira que eu quero, ok? Então, bem, primeiro a gente tinha tomado, né? A gente tinha tomado o ponto Q, né? Como x ao quadrado e y ao quadrado. Bem, e aí eu posso tentar fazer valores, né? Atribuir valores, de fato, porque aqui esse x ao quadrado é um ponto arbitrário, né? Ok? A ilustração está feita de um modo arbitrário. Então, eu posso atribuir valores, tá? Escolher de fato o ponto, né? Aqui, estou escolhendo o ponto, que é o ponto 1,5 e 2,25, né? É o ponto Q que vai estar sobre a parábola. E aí eu consigo calcular de fato qual é a inclinação dessa reta para esse ponto, né? Do ponto 1,5, 2,25, certo? Bem, então, aqui a gente consegue fazer a conta, tá? Então, 2,25 menos 1, e embaixo 1,5 menos 1, eu obtenho aqui 1,25 dividido por 0,5, me dá 2,25. 2,5, perdão. Então, bem, com isso, né, para esse ponto Q, eu tenho essa inclinação aqui, tá? Então, eu tenho essa inclinação, 2,25. Agora sim, né, eu vou pegar o quê? Eu tô o ponto P é o ponto que é no 1 aqui, certo? Aí aqui eu considerei o ponto Q, que era 1,5, certo? Aqui valendo 1,5, né? O que acontece se eu pegar mais próximo ainda, né? O meu ponto P tem x igual a 1, né? E nesse exemplo eu peguei o Q com o x dele como sendo 1,5. O que acontece se eu pegar mais próximo? 1,1, né? Por exemplo. Então, você pode repetir todo esse procedimento, né? Pegando valores diferentes aqui. Pegando o x, né? Esse x aqui, cada vez mais próximo de 1. Então, aqui a gente tem uma tabela que fez exatamente isso. Então, por exemplo, se você pegar o x igual a 2, então a sua inclinação, né, referente a esse ponto, a esse x, ele é 3. Se você pegar 2, deu 3, né? 1,5 é o que justamente a gente fez, dá 2,5. Se você pegar mais próximo ainda, você pega aqui 1,1, né? Então, dá 2,1. Se você pegar 1,01, deu 2,01. Se você pegar 1,001, tá dando aqui 2,001. Então, aqui você pegou valores, né? Então, o seu P, né? O seu P, vou botar o ponto P aqui, está relacionado ao x igual a 1, né? E aí, eu estou pegando aqui o 2, né? 1,5, depois peguei 1,1 e assim, ó, cada vez valores mais próximos, tá? Para a ordenada dos meus pontos. Aqui, eu já estou pegando os valores, né? Aqui, eles, se você olhar, está se aproximando do 1. Aqui também, ó, eles vão estar se aproximando do 1, né? Só que desse lado, aqui, nessa tabela, eu peguei sempre valores maiores, né? E fui diminuindo. Aqui eu estou pegando valores menores e aumentando para se aproximar do 1. Então, se eu pegasse aqui no 0, né? A inclinação relacionada, se eu pegar o Q igual a 0, é 1. Se eu pegar
o x igual a 0,5, vai dar 1,5. Aí você olha, 0,9, 0,99. Quando eu pegar 0,999, né? Então vai dar 1,999. Então, vamos aumentando aqui, né? Ó. Depois peguei 0,5, 0,9, 0,99. Fui aumentando. Então, se você observa o comportamento, né? Então, o x, né? Eu fui pegando para se aproximar do 1, que era justamente para o Q se aproximar do P, né? Porque quando eu vou pegando os valores aqui mais próximos do 1, ó, o Q, perdão, ó, ele vai se aproximando do P, né? Isso é a ideia. Então é o seguinte, se o P se aproxima do Q, a reta azul vai se aproximar da reta rosa. Então a inclinação da minha secante, né? Essa MPQ, vai se aproximar da inclinação da reta tangente, certo? Então, e aqui, os valores, a gente notou que está se aproximando de quem, né? Ó, se você olhar primeiro aqui, era 3, 2,5, 2,1, 2,001, 2,001, né? Então, isso daqui, ele está se aproximando de quem? De 2, né? Ok? E aqui, o que está acontecendo? Ó, do lado na outra tabela, o valor era 1, 1,5, 1,9, 1,99, 1,999. Então, isso daqui também está se aproximando de 2. E aí, né? Então, essas tabelas mostram que quando você varia o valor de x para próximo de 1, os valores, né, das inclinações, elas estão se aproximando de 2, do valor 2, né? Bem, então isso sugere para a gente, né, que a inclinação da reta tangente, ela deve ser justamente m igual a 2, tá bom? M igual a 2, porque a reta tangente é esperado que se aproxime a secante vai se aproximar da tangente, e a gente viu que as inclinações delas estão se aproximando de 2, então a gente infere que a inclinação da tangente é 2, tá? Bem, então vamos supor mesmo, né, aqui, vamos acreditar que a inclinação dessa seja realmente 2. Então, daí a gente consegue, né, daí a gente consegue a equação da reta, tá? Essa daqui, essa expressão é simplesmente a variação, é simplesmente essa, tá? Simplesmente essa daqui, que eu já tinha colocado, tá bem? E aí, você já tem um ponto, né, o ponto P, que é o ponto 1, 1, e você tem M, que a gente olhou que é 2, certo? Então, Y, aqui é 1, aqui é 1, e esse daqui é 2, né? Então, quando você faz isso, você obtém essa equação. Aqui você vai ficar 2x menos 2, né? Esse 1 vai com o sinal positivo, né? Então, menos 2 mais 1, você tem essa equação aqui, certo? Você tem essa equação aí. Então, a equação da sua reta tangente é y igual a 2x mais 1. E justamente o coeficiente que acompanha o x, tá? É o coeficiente de inclinação, que a gente chama, ok? Bem, então, a ideia, tá? A ideia é essa, certo? Então, você tem o seu ponto P, você vai pegar pontos próximos do seu ponto P, você vai olhar a secante, ou seja, a reta, você é capaz de calcular a inclinação dessa sua reta secante, e quando você pegar esse ponto Q mais próximo do ponto P, então é esperado que essa sua secante se aproxime da tangente. Então, daí você vai encontrar que você vai esperar que a inclinação da secante vá se aproximar da inclinação da tangente. E com isso você encontra a inclinação da tangente. Você já sabia um ponto, né? E você obtém agora a inclinação, você encontra a equação da reta, certo? Bem, então aqui, ó, é só para a gente olhar o que acontece, tá? Aqui eu tenho pontos pela direita, ou seja, estou pegando o ponto Q, né? Com valor de x maior do que 1. Então, ó, quando eu pego aqui, olha aqui onde está o P e olha onde está o Q, tá? De certo modo ainda longe, né? Então, aqui a minha reta,
a minha reta secante, tá? Ela não tá tão próxima assim da minha reta tangente, que é em rosa, tá? Se eu botar o ponto Q agora mais próximo, olha, observe que eu peguei mais próximo, essa minha reta, né, secante aqui, ela já melhorou, tá? Ela já tá bem mais próxima da minha tangente. Agora aqui, ó, observe como está bem próximo o P e o Q, né? Então esse erro, ó, né, a diferença, ela é menor ainda, tá bom? E esse comportamento vai continuar. Conforme eu vou pegando o Q mais próximo, então as retas, né, a azul e a rosa, vão ficar bem próximas também. Aqui, ó, já tomando os valores de x menor, né? Então o Q aqui é à esquerda. Então, olha aqui o Q mais longe, né? Aqui, observe que começa assim muito distante, né? Nem a mesma direção, digamos, eles passam bem longe. A minha reta rosa com a reta azul. Se eu melhorar agora um pouquinho o ponto Q, tá vendo? Pelo menos a minha reta já é crescente, mas também ainda está muito longe. Aqui eu já tomei pontos mais próximos, tá? Então, aqui já começa a ficar mais perto, tá? Mas aí, nesse caso em particular, a aproximação de cima ela estava sendo mais rápida, né? Então, aqui eu teria que pegar um ponto muito mais próximo, né? Para talvez a minha reta tangente dar uma aproximação melhor, tá? Minha reta secante, quer dizer, certo? Então, aqui a gente tem essa reta tangente aqui. Secante em azul e a tangente em rosa. Tão próximas, mas nem tanto. Mas observe como vai melhorando, né? O comportamento. Conforme eu vou... O que eu quero que vocês notem, né, nesses desenhos conforme eu vou aproximando, né, o ponto P do Q, as secantes que estão em azul, elas vão se aproximando da tangente que está em rosa, tá bom? Bem, para a gente visualizar isso de um modo mais favorável, tem esse vídeo aqui, tá? Um vídeo complementar. Pausa essa aula aqui, você pausa e tá o link tá lá no Classroom, tá? Junto com o material dessa aula aqui, olha lá no outro vídeo que eu deixei disponibilizado, uma animaçãozinha que vai com certeza ilustrar, melhorar essa visualização desse comportamento, tá bom? Então vamos adiante. Certo. Bem, e aqui agora vamos olhar o problema da velocidade, tá bom? Então, principalmente aí, né, quem tem interesse em física, né, um pouco de física, a questão de deslocamento, velocidade, né, e para quem não tem também, né, é algo que está presente aí no nosso cotidiano, de forma, né, bem direta. Ao fazer uma viagem, né, qual foi a velocidade, né, a velocidade do carro, a questão de a distância e o tempo que você vai precisar, então você tem que ter uma certa velocidade para alcançar aquela distância no tempo que você precisa, né? A questão de como que um radar, por exemplo, detecta a velocidade que o carro passa, né? Então, aquele radar lá que vai mutar ou não, né? Espero que não. Bem, então, é de interesse comum, né? Esse conteúdo. Bem, e aí tem aqui só um textinho, né? Se você observar o velocímetro de um carro, né, no tráfego urbano, verá que o ponteiro não fica parado, tá? Por muito tempo. Então ele vai ali, vai subindo, vai descendo, né? Você acelera ali, aí ele sobe e ali teve que frear, ele vai descer e tudo mais. Então a velocidade do carro ela não é constante, certo? Não é constante, ok? Muito problema de física no ensino médio, né? Um carro fez uma viagem com velocidade constante. Isso na prática não existe, né? Sempre vai ter uma curva que ele vai reduzir, vai ter um buraco, infelizmente, na estrada, vai ter que desviar, né? Tem uma reta livre, então ele pode aumentar a velocidade, vai fazer uma ultrapassagem. Então, velocidade constante numa viagem, assim, é só para efeitos de exercício, porque na prática a gente sabe que não existe, né?
Bem, podemos conjecturar, né, pela observação do velocímetro, que o carro tem uma velocidade definida em cada instante. Então, em cada instante ele pode ter uma velocidade diferente. Mas a pergunta é, né, como definir essa velocidade instantânea, né? Então, é isso que a gente vai investigar, né? Como definir essa velocidade instantânea, né? Aquela mesma velocidade que o radar vai captar, né? Então você passa, na hora que você passa, ele pega a velocidade daquele instante, né? Então a gente está mais acostumado a ver a velocidade média, né? Bem, eu fiz uma viagem de 200 quilômetros, né? E não, fiz uma viagem que era 180 quilômetros, né? E demorei 3 horas. Então, a minha velocidade foi de 60 quilômetros por hora, né? A sua velocidade média, né? Média. Então, você pega, né? Para você fazer ali a sua velocidade média, vou botar até assim. Sua velocidade média, né? Você bota ΔS, que é o deslocamento, sobre ΔT, né? Então, ΔS, ou você vai pegar assim, S menos S0 sobre T menos T0, né? Também você bota assim, deixa eu pegar aqui. É isso que você faz, né? A distância que eu percorri foi 180 km, então ΔS foi 180 km. ΔT é o tempo que eu gastei, então 3 horas, né? Então, na hora que eu divido 180 km por 3 horas, então isso vai me dar 60 km por hora, e essa é a velocidade média. Mas isso não significa que eu andei todo o tempo com 60 km por hora, né? Em algum momento eu aumentei, em outro eu diminuí, certo? Bem, então vamos analisar, na verdade, como que é esse cálculo, né, dessa velocidade instantânea, tá? Então, para isso a gente vai olhar uma bola, tá? Uma bola que ela é solta do alto de uma torre, tá? Torre CN aí, tá? Por muitos anos essa torre foi a torre mais alta do mundo, Torre CN. Então, bem, então essa bola, eu tenho essa torre, ela foi solta do alto dessa torre, tá? Então, essa torre tem 450 metros acima do solo. E aí a pergunta é, né? A ordem é, na verdade, encontre a velocidade da bola após 5 segundos, tá bom? Então ela foi solta. Ela estava lá com velocidade zero e eu só soltei. Eu não arremessei essa bola, né? Não joguei ela com força na direção do chão. Só simplesmente soltei, tá? Após 5 segundos, qual a velocidade que ela está tendo, né? Então, Galileu, né, já iniciando a resposta, lá estudando movimentos, objetos em queda, a gente vai utilizar essa expressão aqui, que ele diz o quanto um corpo em queda livre, tá? Desprezando o ar e tudo, a resistência do ar, quanto ele percorre, tá? Então, se eu solto um objeto e ele está em queda livre, tá? Ele percorre 4,9 t ao quadrado, tá? Então, por exemplo, após soltar esse objeto, né? Então, se tiver passado 1 segundo, né? Aqui o tempo está em segundo. Então, S de 1 vai ser igual a 4,9 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1. Na multiplicação não vai fazer diferença. Vai ter percorrido aqui 4,9 metros, tá? Aqui está em metros por segundo, certo? Bem, se então, após... Só que isso daqui está me dando o tanto que a bola percorreu, né? Então, por exemplo, S2, né? Vou fazer só um exemplo. 4,9 vezes 2 ao quadrado, tá? 2 ao quadrado é 4, né? Vezes 4,9. Isso daqui vai dar 19,6 metros, certo? 16 metros. Então, 1 segundo após eu soltar, a bola já percorreu 4,9.
né? Após o segundo, né? O segundo, é, ele já vai ter percorrido 19,6 metros, tá? Bem, isso só a título, né? Esse cálculozinho que eu fiz só para vocês entenderem, mas o que a gente vai utilizar é essa expressão aqui mesmo, tá bom? Bem, se eu fizer S de 5, o que é que eu vou encontrar, né? Eu vou encontrar a distância que a bola percorreu, né? Porque vai ficar 5 ao quadrado, né? Que dá 25 vezes 4,9, vai me dar 122 metros e meio, tá? Então, após 5 segundos, a bola já vai ter percorrido, né? Do topo da torre, né? Ela já vai ter percorrido 122,5 metros, tá? Bem, só que isso é a distância. Eu quero saber é a velocidade que ela está nesse instante 5. Né? Bem, então, o que, é que a gente vai fazer? Novamente, né? A dificuldade, né? Digamos que tem um radar lá que após o segundo 5, no segundo 5, né? No tempo t igual a 5, né? 5 segundos, ele vai medir a velocidade. Qual a velocidade que ele vai captar, né? Bem, a dificuldade para a gente de ver a velocidade após 5 segundos é que está tratando de um único instante, né? Um único instante, certo? Então, se você olhar para ela apenas no instante 5, não tem como você tirar conclusão nenhuma, né? Imagine que você tivesse uma máquina fotográfica, né? E após 5 segundos, ela fosse lá e desse um clique e tirasse sua foto. Você não consegue ver mais nada além daquela foto. Não tem como você determinar a velocidade, certo? Então, o que é que você vai fazer? Você precisa ver um pouco antes e um pouco depois, para você ter a noção, né? Do que está acontecendo, para você poder comparar. Então, é isso que a gente vai fazer, certo? A gente não pode olhar só essa fotografia, tá? A gente vai precisar olhar um intervalinho perto do tempo 5, ok? Então, a gente vai tentar aí aproximar, tá? A nossa velocidade instantânea, certo? Com aproximações de velocidade média, tá bom? De velocidade média. Bem, então o que é que a gente vai fazer? A gente vai olhar, certo? 1/10 de segundo, tá? Então a gente vai olhar t igual a 5 até t igual a 5,1. Então, em vez de olhar somente no 5, né? Em vez de tirar aquela fotografia com 5 segundos, é como se a gente deixasse uma filmadorazinha e ele vai gravar de t igual a 5 até t igual a 5,1. Então você consegue ter um pequeno filme. Nesse pequeno filme, isso é muito importante, né? Porque você vai conseguir, por exemplo, ver nesse 0,1 segundo o tanto que ela percorreu, porque está tudo filmado. Então você consegue ver o tanto que ela percorreu. E isso é o que a gente vai utilizar, tá? Essa é a ideia por trás. Bem, então, velocidade média. Então, vamos ver, né? Agora a gente tem um intervalo, né? Um intervalo de tempo. Então, se a gente tem um intervalo de tempo ali, a gente pode ver a velocidade média naquele intervalo de tempo, tá bom? Então, a mesma coisa que eu já tinha dito aqui, certo? Velocidade média. Aqui é delta S, né? Mudando a variação de deslocamento sobre a variação de tempo, tá? Então, ou tempo percorrido. Então, quem é delta S, né? Bem, o meu intervalo não é esse daqui, né? T5 até T5,1. Então, a variação é essa, né? S de 5,1 menos S de 5. Quem é S? Tá aqui, ó. Tá bom? Então, a variação, deslocamento, é essa daqui, certo? Variação do tempo, bem, é 5,1 menos 5. Então, dá 0,1, tá bom? Bem, e aqui eu tenho, né? Quem é S de 5,1 é 5,1 ao quadrado, né? Olhando para cá, 5,1 ao quadrado vezes 4,9, né? Então tá aqui. Quem é S de 5 é 5 ao quadrado vezes 4,9.
Então você faz essa continha aqui, né? Você encontra isso, 49,49, tá? Então a velocidade média, né? Então isso diz que a velocidade né, no intervalo 5, então assim, 5,1 é de 49,49 metros por segundo, tá? Só que isso é a velocidade média, né? Velocidade média no intervalo 5,1, tá? Só que eu quero a velocidade instantânea no tempo 5, tá bom? Bem, então, como que a gente pode fazer? Bem, a gente vai restringir, a gente vai melhorar a nossa aproximação. Como? Tomando esse intervalo aqui menor. Então, eu não estou olhando de 5 até 5,1, né? Então, eu posso olhar, por exemplo, de 5 até 5,01, por exemplo, tá? E depois, eu olho de 5 até 5,001 e assim sucessivamente, tá bom? Vou diminuindo esse meu intervalo, né? Onde eu estou olhando a velocidade média, vou diminuindo cada vez mais, né? E isso vai me aproximar da velocidade instantânea, tá? Certo. Então, bem, aqui tem uma tabela, né? E aí, por exemplo, aqui eu estou olhando, ó. Se eu fizer essa conta da velocidade média, se eu considerar um intervalo ó, de 5 até 6, a velocidade média está dando essa, tá? Se eu olhar o intervalo de 5 a 5,1, que é o que a gente fez, né? Dá 4,9. Se eu olhar o intervalo, ó, diminuir agora, de 5 até 5,05, já dá 49,245, certo? Ok? Então, se eu diminuir mais o intervalo, ó, eu vou olhar agora de 5 até 5,01, dá 49,049, tá? Se diminuir mais ainda, ó, dá de 5 até 5,001, dá 49,0049, tá? Então, se você olhar, né, eu tô o que? Cada vez mais aqui, se eu botar um intervalinho aqui era o 5, né? E o que é que eu estou fazendo? O que é que a gente faz? Aqui era o 6. Então, eu olho esse intervalo, né? De 5 a 6. Depois eu tomo um menor, até aqui 5,1, 5,05, 5,01 e tomo um intervalo cada vez menor e muito próximo de somente o 5, certo? E com isso, a velocidade média ela vai se aproximando da velocidade instantânea do ponto 5, tá bom? E observe aqui, isso daqui tem um comportamento, né? Isso daqui, ó, tá tendendo, tá cada vez se aproximando mais de quem? 49, certo? Então, parece que à medida que a gente encurta esse período de tempo, né? Que a gente estava fazendo aqui era encurtando o período de tempo e colocando cada vez mais próximo do 5, a velocidade média, como a gente viu aqui, ó, ela fica cada vez mais próxima do 49, tá? Do 49. Então, a velocidade média instantânea, quando t é igual a 5, tá? É definida como o valor limite dessas velocidades, tá? Justamente a definição é o valor limite, né? Ou seja, se eu continuar pegando isso daqui, cada vez menor, né? Cada vez mais próximo de 5, fechando esse cerco, né? Esse valor aqui, ele vai estar indo para onde, né? Assim, ele vai continuar para onde? Então, para 49, certo? Então, essa é a definição e é mais ou menos isso que um radar faz, tá? Ele olha ali em um intervalo de tempo muito curto, né? A distância que o carro percorre na hora que ele cruza ali o radar, certo? Então, ali ele tem aquela velocidade média, tá? A velocidade média para um instante de tempo muito pequeno, que isso é basicamente a sua velocidade instantânea, tá?
E aí, então, a gente tem que a velocidade, tá, instantânea, após 5 segundos, né, após 5 segundos, vai ser de 49 metros por segundo, tá bom? Então, essas eram as duas ideias, né, os dois problemas que eu queria apresentar, e eles, de certa forma, eles estão relacionados. Por quê, né? Aí você deve ter percebido que tem uma semelhança entre esses problemas, tá? Por quê, né? O que era que você tinha no problema da tangente, no problema da velocidade? Bem, eu tinha problemas, né? Eu não sabia como calcular a inclinação de uma reta tangente, e eu não sabia como calcular a velocidade instantânea. Mas bem, eu só sabia coisas próximas, calcular coisas próximas. Então, eu sabia, no caso da reta, calcular a inclinação das secantes. E no caso da velocidade, eu sabia calcular a velocidade média, tá? Em um intervalo ali que estivesse próximo do tempo que eu queria. Então, bem, só que o que a gente fez, né? A gente tomou secantes cada vez mais próximas da nossa tangente, né? E olhou o comportamento dessas secantes, para onde que elas, as suas inclinações e estavam se comportando, para onde que elas tendiam. E a gente fez a mesma coisa com a velocidade média, né? A gente estava diminuindo os intervalos e aí a gente olhou o que estava acontecendo com a velocidade média desses intervalos, né? Para onde que está tendendo, né? E aí a gente, em cada caso, a gente conseguiu concluir, encontrar, no caso, a inclinação da tangente e a velocidade média que a gente queria, certo? Bem, então esses problemas, na essência, são muito parecidos, né? Eu não sei o problema, mas eu sei resolver problemas que são próximos. Eu melhoro cada vez mais as aproximações e essas aproximações vão me dar respostas dos problemas que eu não sabia anteriormente, tá? Bem, e aí, se você olhar agora, né, o gráfico, a curva, né? Se você traça a curva da função distância, certo? O que é que você vai ter? Então, eu vou pegar aqui o ponto P, tá bom? Que é o ponto A, né? É o ponto A, 49A ao quadrado, porque essa é a regra, né? Da função, deslocamento que a gente viu, né? A regra, cadê? Aqui, né? Então, S de A tem que ser 49A ao quadrado, né? Ok? Então, eu tenho aqui o meu ponto P, certo? E aí, né? Se eu pergunto agora, calcule a inclinação. Bem, então aqui é o gráfico, né? Que é o gráfico de S, certo? Gráfico de S tá aqui. Eu tenho o ponto P, que é esse ponto aqui. E se a gente diz o seguinte, calcule a inclinação da reta que passa por esse ponto, né? Ou seja, calcule a inclinação da reta tangente, né? Tá aqui a inclinação, tá aqui a reta tangente, calcule a inclinação dela, né? Então, o que a gente fazia, certo? O que a gente estava fazendo? A gente pegava um ponto Q, né? Um ponto Q e olhava a inclinação, tá? Olhava a inclinação dessa secante, porque aqui agora eu tenho uma secante que passa por P e Q, certo? Então, bem, quando você olha, né, esse ponto Q, então aqui eu estou só pegando aqui uma distância em H, né? Distância em H. Então, esse ponto Q é o ponto A mais H, né? E essa altura aqui, né, tá em S, então é 4,9 de A mais H ao quadrado, certo? Ok? A inclinação, né, é o ΔX, então, que é isso daqui, né? Então, que é este menos este, ou seja, este menos este, certo? Ok? Sobre, né, é ΔY sobre ΔX, né? Então, que é este menos este, tá? Então, que vai dar, no final das contas, H.
Então, essa daqui, quando você olha isso daqui, é o coeficiente, né? O coeficiente da secante. Mas, por outro lado, tá? Isso daqui nada mais é, né? Do que S de A mais H menos S de A sobre, né? Aqui já tinha A mais H menos A. Isso daqui, ó, se você olhar, o que está em cima é só delta S e o que está embaixo é delta T. Então, isso daqui nada mais é do que a velocidade média, tá? A velocidade média. Então, ó, o seu coeficiente, né, da reta tangente, ou da reta secante, então o coeficiente dessa reta secante aqui é igual justamente à velocidade, tá? É igual à sua velocidade média nesse intervalo, que é o que está dito aqui, ó. Então, a inclinação da reta secante é igual à velocidade média, tá bom? E aí, né, quando você olha o comportamento disso tudo, né, quando P se aproxima quando Q se aproxima de P, que você tiver a sua secante se aproximando da tangente, o coeficiente dela, né, então, os coeficientes vão se aproximar da inclinação da reta tangente. E por outro lado, né, até colocando assim, né, o seu MPQ ele é a velocidade média, né? Por um lado, isso daqui vai se aproximar da sua M, que é a inclinação da reta tangente, e isso daqui vai se aproximar da sua velocidade instantânea. Então, só que continuam iguais, né? Então, a sua inclinação da reta tangente, ela é a sua velocidade instantânea, tá? Então, por um lado, você olhou, primeiro a gente estudou o problema da tangente, depois olhamos o problema da velocidade, e no final das contas é o mesmo problema, tá? Porque quando você calcula a inclinação da reta tangente, ela é a velocidade instantânea, tá? Relacionada à função que dá o seu deslocamento, certo? Então, no fundo, eles estão ligados os problemas, tá? Bem, então aqui, agora vamos voltar a atenção, tá? Para limites, tá? Limites em geral, tá bom? Esses dois problemas foi para a gente ter uma ideia né, desse comportamento quando você olhava os problemas aproximados, né? Você olhava a questão do limite, porque você pegava as aproximações e olhava para onde elas estavam tendendo, né? Só que essa ideia de tender ficou muito jogada, se você observar, né? Ficou muito à mercê da nossa intuição, que muitas vezes pode ser falha, tá? Então, há a necessidade da gente formalizar essa ideia, tá? Então, bem, você tem aqui essa função f de x igual a x ao quadrado menos x mais 2. Também é uma função quadrática, então o gráfico dela está aqui, certo? E aí, a gente vai olhar, tá, o comportamento para x próximo de 2, tá bom? Bem, então, aqui eu tenho valores de x e aqui as imagens correspondentes, tá? Aqui eu tenho valores de x e aqui imagens deles correspondentes. Daqui, eu estou olhando próximo de 2, né? Próximo de 2, aqui são valores menores e aqui são valores maiores, tá? Também, aqui eu estou aumentando os valores, tá? 1, 1,5, 1,8, 1,9, 1,95, 1,99, 1,995, 1,999, né? Está se aproximando de 2, né? Aqui também, só que valores maiores eu vou diminuindo, né? De 3, 2,5, 2,2, 2,1, 2,05, assim vai até aqui 2,001. Está se aproximando de 2 também, certo? Quando eu olho a imagem, né? Aqui a gente calcula mesmo, né? Faz x igual a 1 aqui na definição, né? Fica 1 ao quadrado menos 1 mais 2, né? Aí dá 2, tá aqui, né? Faz aqui
esse daqui, né, de 1.9, então 1.9 ao quadrado menos 1.9 mais 2, aí faz a conta, deu isso daqui, 3,71, né, e assim vai. Então, você faz tudo, esses valores, é só você substituir esses daqui na função, né, você vai encontrando, certo, esses valores, e aí você observa, né, esses valores, ó, 2, 2.7, 2.44, 3.7, 3.85, né? 3.98, 3.99. Então, isso daqui, você observa que ele está indo aparentemente para 4, tá? Aqui acontece a mesma coisa, né? Só que os valores são maiores e vão diminuindo. 8, 5,75, 3.4, 301, ou 303, né? 301, 5, 3, 4, 00, 3001, né? Então aqui também ele está indo para 4, aparentemente, certo? Então, o que aqui parece, né? Que até então a gente diz parece, né? Parece que podemos tornar os valores de f de x, né? Tão próximos de 4, tá? Quanto quisermos, né? Então, e para isso, a gente só tem que tomar o x muito próximo, tá? O próximo o suficiente de 2, certo? Então, o que a gente está analisando, né? Eu estou tomando valores de x aqui, ó, tá? Quando x tende a 2, né? Então, estou olhando valores de x se aproximando do valor de 2. Eu vou aqui nas imagens, né? Então, para cada ponto que eu escolho aqui, ele tem uma imagem, né? Ok? Então, eu vou aqui nas imagens, ó, olhando aqui o que está acontecendo, né? E eu olho que esses pontos, né, do gráfico, as suas imagens, eles vão se aproximando do 4, tá? Porque ele vai se aproximar desse ponto aqui. Então, ele vai se aproximando do 4. Então, o que a gente observa? Quando o x tende a 2, o f de x, as imagens, né, vão se aproximando do 4, tá bom? Então, é isso o comportamento que a gente nota aqui. E aí, a gente expressa, né? A gente expressa isso justamente dessa forma, dizendo que o limite da função, né? Da função f de x igual a x ao quadrado menos x mais 2, quando x tende a 2 é igual a 4, tá? Então, o limite da função f, quando x tende a 2 é igual a 4, nesse caso, ok? Então, foi isso que a gente observou e a gente fala dessa forma, tá? Então, quando a gente tem essa x se aproximando de um valor, a gente consegue perceber que a imagem se aproxima de um outro valor. Então, a gente diz que o limite, né, de quando o x se aproxima, no caso aqui era 2, se aproximou de 4, tá? Bem, e aí a notação é essa, tá? Que a gente usa. Aqui a gente diz embaixo, né? X se aproximando de 2, né? Então a gente usa essa notação aí. Aqui é a notação de limite, tá? A gente usa lim, esse lim, tá? Então é o limite, então a gente diz o limite de x tendendo a 2. Aí aqui a gente coloca a função, né? Aqui a gente coloca a função, no caso, x ao quadrado menos x mais 2. E aqui o resultado. Então a gente diz que o limite de x ao quadrado menos x mais 2, quando x tende a 2 é igual a 4, tá bom? Ou então, às vezes a gente diz logo o limite de quando x tende a 2 da função da função x ao quadrado menos x mais 2 é igual a 4, tá? Não importa se você diz primeiro a função ou para onde o x está indo, ou se para onde o x está indo e depois da função. O que importa é que você deixa bem claro que é o limite e final, no meio você diz a função e para onde x está indo e no final o resultado, tá bom? Bem, então essa é a notação que a gente vai utilizar, tá bom? Ok? Bem, e aqui a gente tem a definição, tá? Então, suponha que f de x, né? Então aqui, suponha que f de x seja definido quando x está próximo do número a, tá? Então aqui, ó, próximo, tá? Não precisa estar definido no a. Então, isso
significa que f é definido em algum intervalo aberto que contenha o a, exceto possivelmente no a, certo? Ou seja, não precisa estar definido no a, ok? Então, para você olhar o limite da função quando x tende a zero, por exemplo, não precisa o zero estar no domínio da sua função, tá bom? O que eu preciso é que os pontos próximos do zero estejam no domínio, tá? Mas o zero em si não necessariamente precisa estar no domínio. Se ele tiver bem, se ele não tiver, não faz falta, tá bom? Porque eu vou olhar o que acontece próximo do zero, não vou olhar o zero, certo? Bem, e aí a gente escreve dessa forma, tá? O limite com x tendendo a a, tá? Da função f de x é igual a L, certo? Então, o limite de f de x, quando x tende a é igual a L, tá bom? Então, a gente escreve desse modo, essa mesma notação aqui, tá? Ó. No caso, o a era 2, o L era 4 e a função f de x era x ao quadrado menos x mais 2, tá bom? Se pudermos tornar os valores f de x aproximados, então a gente vai precisar que a f esteja definido próximo do a, não necessariamente do a, e a gente escreve dessa forma quando, né? Quando a gente puder escrever f de x, né? Próximo de L, tá? Simplesmente tomando, né? Quando a gente tomar o x muito próximo do a, tá bom? Então, o limite da minha função vai ser L, quando x tende a A, né? Quando eu conseguir fazer com que f de x seja muito próximo de L, quando eu tomo o x muito próximo de A, tá bom? Então, é justamente isso. Então, a grosso modo, né? A grosso modo, certo? Isso significa que os valores de f de x tendem a L quando, tá? X tende a A. Então, isso daqui, os valores de f de x tendem a L quando x tende a A, tá bom? Então, acho que isso é a frase talvez que tem que ficar na cabeça de vocês, tá bom? Os valores de f de x tendem a L quando x tende a A, tá bom? Talvez até se escreva assim, f de x tende a L quando x, né? Você pode até f de x tende a L quando x tende a A, certo? Ok? Em outras palavras, os valores de f de x tendem a ficar cada vez mais próximos do L à medida que x tende ao número A, certo? Por qualquer lado, tá? Ou seja, você pode pegar o x tanto maior do que o zero ou menor, mas que vá se aproximando, certo? E diferente, tá? E diferente. Ou seja, você só vai olhar os valores próximos do A, você não vai olhar para o A, certo? Bem, e aqui, tá? Essa observação aqui, ó, tá bom? Que a gente colocou ali, que é o x diferente do a, tá bom? Então, nessa definição aí do limite. A gente não vai considerar, tá? A gente nunca considera o x igual a A, tá bom? Então, aqui está dizendo, né? Na verdade, f de x não precisa sequer estar definido, tá bom? Ou seja, o x igual a A, né? O A não precisa estar no domínio, não precisa, tá? Não estou dizendo que não é para estar, ele não precisa estar no domínio da função f, tá? Ok? O que precisa é a gente olhar só os valores próximos de A, tá? F precisa estar definida próxima de A, não precisa estar definida em A, tá? Até porque, ó, quando a gente vai olhar o limite, numa função em geral, né? Pode acontecer, por exemplo, do A tá no domínio, tá? E tá bem comportado aqui, tá vendo, ó? O meu ponto tava aqui, ó, tá vendo? Minha função tá bem definida e passa aqui. Quando eu olho o limite, né, ó,
quando x se aproxima do A, o meu gráfico ele vem por aqui, né, ó, e aqui a minha f de x se aproxima de L. Nesse caso, o limite da f de x, quando x tende a A, é igual a L, né? E aqui até faz sentido eu olhar, né? A minha f de A também é L. Tudo bem, tá? Nesse caso aqui, o que que acontece, né? Então, ó, deixa eu até colocar bem aqui. Então, nesse caso aqui, né, ou no primeiro caso, eu até tenho, que eu posso escrever aqui, o limite da f de x, quando x tende a A, né, até é L, e L é f de A, então, o limite da f de x, quando x tende a A, deu f de A, tá? Nesse caso aí. Nesse caso aqui, ó, o limite, quando x se aproxima de A, né, meu gráfico vem para cá, meu gráfico vem para cá, e a minha imagem, ó, vem para o L. Nesse caso aqui, o limite da f de x com x tendendo a A também é L, tá? Também é L. Só que acontece algo diferente, tá? Por quê? Onde é que está a minha imagem aqui, ó? Tá aqui, né? E ó, tá vendo? Tá aqui, certo? E nesse caso aqui, ó, o f de A não é o L, tá? Não é o L, certo? Então, observe, o limite continua sendo o L, tá? O limite continua sendo o L. Mas o f de A não é o L, tá? Certo? Porque, assim, apesar de ser funções diferentes, né? Porque quando eu olho aqui, uma imagem está aqui, a outra imagem aqui, a função é diferente, né? Ela muda no A. Mas o limite continua o mesmo. Por quê? Né? Bem, porque eu só olho, né, perto do A, eu não olho no A. E se você olhar para o gráfico só perto do A, né, o gráfico é o mesmo. Ó. Vem aqui, olha só próximo, tá? Ó. Aqui, ó. Certo? Eu não vou olhar na hora de fazer o limite, eu não olho para o que acontece no A. Eu vou olhar para o que acontece próximo do A. Só isso, certo? Ok? Vou até deixar aqui. E aqui, ó, tá? De novo, quando eu olho próximo do A, né, ó, o gráfico é o mesmo, certo? Então, aqui, quando o x se aproxima do A, o meu gráfico, ó, se aproxima desse ponto e as imagens vão se aproximando do L. Nesse caso aqui, o limite da f de x, quando x tende a A, é L. Porém, se você olha, ó, a minha f não está definida no A. Tá vendo que aqui é uma bolinha assim, ó, com interior branco? Né? Quer dizer que, vou até destacar assim, uma bolinha com interior branco. Quer dizer assim, naquele ponto ali não tem o gráfico, tá? Não tem, né? Nesse caso aqui, o A não pertence ao domínio da f. Ou seja, a minha função f não está nem definida nesse ponto A. E mesmo assim eu olho o limite, tá? Então, nos três casos o limite existe e é L. No primeiro, f de A deu L, né? No segundo, f de A deu diferente de L. E no terceiro, eu nem posso falar em f de A, porque A nem está no domínio, tá? Ok? Então, e a diferença das três funções só estava no ponto A. Então, isso não vai influenciar no limite, tá? Já era esperado que fossem iguais nos três casos. Bem, então, aqui vamos olhar alguns exemplos, tá? Então, eu tenho aqui o limite, estime o limite de x menos 1, né, da função x menos 1 dividido por x ao quadrado menos 1, quando o x tende a 1, tá bom? Então, esse daqui vai ser igual a, né? Vai ser igual a... Bem, primeira coisa, né?
eu vou olhar o x tendendo a 1. Só que aqui embaixo eu tenho uma divisão, certo? E se eu tenho uma divisão, aquilo ali, ó, tem que ser diferente de zero para poder fazer sentido, tá? E para isso daí ser diferente de zero, né? Então, é porque isso tem que ser diferente de 1. Então, x tem que ser diferente, né, de mais ou menos 1. Ou seja, x igual a 1 e x igual a menos 1 não pode estar no domínio. E é justamente para onde eu vou olhar o x, no 1, né? Então, eu vou olhar o meu limite para um valor de x que nem está no domínio, tá? O 1, esse 1 aqui, ó, nem está no domínio dessa minha função aqui, certo? Tem problema? Não. Não importa, né? Isso não importa, tá? Para os valores perto de 1, a função está definida? Tá, né? Tá. Só tem problema no 0 e no 1. Então, não tem problema, certo? Isso não importa na definição da nossa função, certo? Bem, aí o que é que a gente vai fazer? Bem, vou pegar valores, né? Valores próximos de 1 e vou aumentando, né? Ou diminuindo. Então, aqui, ó, vou pegar valores e vou aumentando. Meio, 0.9, 0.99, 0.999, 0.9999, né? Vou aumentando para me aproximar de 1, certo? Então, isso daqui vai tendendo a 1. Ok? Então, peguei valores menores, ó, e fui aumentando para 1. Aqui, né? E aí eu vou olhar aqui as imagens, ó. O que está acontecendo? Essa conta daqui para cá você tem que fazer mesmo, né? Pegar na função, fazer x aqui igual a 0,5 e olha aqui na função, né? Na função f, tá? Então, calcula mesmo na calculadora, tá? Ou à mão. Então, faz x igual a 0,9. Bota aqui na sua função, x igual a 0,9, calcula, vai encontrar isso daqui. Dá trabalho? Assim dá, né? Vai dando um certo trabalhinho, tá bom? Então, você pegou valores de x menores e foi aumentando até 1, né? E olhou aqui a imagem, o que aqui estava acontecendo. Bem, 0,66, 0,52, 0,502, né? 0,5002, 0,50002, né? Então, isso daqui se nota que está se aproximando de 0,5, tá? Aproximadamente, ok? Aí você olha, e aí você olha aqui para o outro lado, tá? Então, agora eu vou pegar valores maiores que 1 e vou diminuindo, me aproximando do... assim, né? Aí, quando eu peguei os valores aqui, menores, né? Eu estava com valores grandes e foram, né? Aqui, ó. Aconteceu isso e ele foi se aproximando de meio, né? Agora, quando eu pegar os valores maiores e for diminuindo, né? Então, eu vou olhar aqui. O meu gráfico vai fazer isso daqui. Só que assim, né? Essa parte do gráfico nem sempre você tem, né? Certo? Então, por enquanto a gente pode nem olhar para cá. Vou fazer mesmo as conta na mão, né? Ou na calculadora. E vou obter esses valores aqui. Olha o comportamento, né? Isso daqui vai estar me aproximando novamente, né? Ó, começou com 0.4, 0.47, 0.49, 0.499, 0.499975, ou seja, está de novo para 0,5. Se a gente for olhar no gráfico, isso, né? O comportamento se repete. Aqui me aproximo por valores maiores, né? Vou diminuindo para 1. Olhando no gráfico acontece isso, os valores eles foram aumentando até 0,5, tá bom? Bem, então, nesse caso, o limite, ó, é 0,5, tá? Então, o limite, tá? O limite dessa função, ok? O limite dessa função é 0,5, tá bom? Bem, a gente tá inferindo isto, tá bom? Nos deixando levar pelo comportamento que a gente tem aqui e pelo comportamento que a gente tem aqui. E de fato isso daqui tá correto, tá bom? Bem,
vai mudar alguma coisa, por exemplo, se eu olhar assim, uma função g de x, né, que ela é definida assim, x menos 1, x ao quadrado menos 1, se x é diferente, né, de mais ou menos 1, e ela é, por exemplo, x é igual a 1, não, isso aqui é x é 1, né, e botar aqui 0, se x é igual a mais ou menos 1, né? Ou seja, eu vou apagar aqui o gráfico dessa função, tá? O gráfico dessa função g, ela é o mesmo gráfico da minha função f, tá? Quando o x é diferente, né? Diferente de mais ou menos 1, tá? Então, essa parte aqui, ó, vou pegar aqui outra cor, vou pegar vermelho. Então, essa parte aqui seria a mesma, né? Seria a mesma. Onde teria uma diferença seria no menos 1 aqui, que nem aparece, né? E aí, quando o x for 1 ou menos 1, a minha g vai dar 0, ou seja, vai dar bem aqui e bem aqui, digamos, né? Porque o gráfico aqui, digamos que furar. Isso mudaria em alguma coisa o limite da g de x quando x tendesse a 1. Quem é esse limite? Certo? Bem, a minha função, eu já falei, né? O limite, ele só olha, tá? O que acontece próximo do seu x. O meu x é 1. Então, o limite, ele só vai olhar para a função perto da função, perto do x. Ele não quer saber do x, tá? No caso, o x igual a 1. Então, esse limite, né? Esse limite aqui, ele vai olhar o comportamento da função g quando está próximo do 1. Mas ele não quer saber o que acontece no 1, certo? Só que próximo do 1, tá? Essa função, ela só é diferente... a função g, ela só é diferente da f, porque a f não está definida no 1, e no 1 aqui vale 0. Mas, assim, fora do 1, a minha função g é a mesma coisa da minha função f, certo? E a gente já viu que dá meio, certo? Então, por que, né, que encontrou o mesmo resultado? Porque perto do 1, a f e a g são a mesma coisa, tá? A única diferença delas é que a g agora ela está definida no 1, né? Mas na hora de olhar o limite, eu não olho o que acontece com a função no ponto, eu só olho próximo, e próximo a g é igual a f, certo? Bem, aqui é outro exemplo, só para fixar a ideia, o raciocínio é o mesmo, tá? E aqui eu mudei a letra, tá? Então, eu posso usar t ou x, né? Ou qualquer outra letra, tá bom? Para ser a minha variável ali, certo? Bem, aí, o que acontece? Então, aqui o limite dá t tendendo a 0, tá? Dessa função aqui. Novamente, se você observar, né? Nesse caso, o t, ele não pertence ao domínio. Se eu chamar f de t for essa função aqui, né? T ao quadrado mais 9 menos t sobre t ao quadrado, o zero não pertence ao domínio dessa f, né? Justamente porque aqui embaixo, ó, não pode zerar, né? Ok? Então, bem, mas aí eu posso me aproximar, né? Eu tenho zero aqui. Eu posso... Observe que aqui eu não tenho um gráfico, certo? Não tenho um gráfico. Mas a gente vai fazer nessa análise, ó. Bem, vou me aproximando por valores positivos aqui, vou diminuindo. Por valores aqui, ó, também, certo? Então, eu olho para 1 e para menos 1, deu isso. Para meio e menos meio, deu isso, né?
Então, eu vou olhar o comportamento aqui, né, do meu gráfico, certo? Então, isso daqui está tendendo a zero, né? Ok? E isso daqui está tendendo ao quê, né? Está tendendo a 0,1000, né? Se você observar isso daí que está acontecendo, certo? Então, à medida que esse t está indo para zero, né? T aqui está indo para zero. Esses seus valores estão indo aqui basicamente para um valor próximo disso, certo? Então, eles parecem tender a esse valor aqui, que é 0,1666666, certo? E aí, a gente conjectura que o limite é esse daqui, tá? Então, aqui, o que é que vocês vão ter que fazer, né? Pegar os valores, pegar uma sequência de valores, né? Que vão se aproximando aqui do valor para onde seu t está indo, certo? Vocês vão pegar uma sequência de valores e vão calcular a sua função desses valores. E vão olhando o comportamento para ver qual o comportamento das imagens que vocês vão tendo. E aí você consegue conjecturar um valor para ser esse seu limite, tá bom? Bem, aqui novamente a gente tem outro exemplo. O zero não está no domínio, porque, né, não pode zerar aqui embaixo, tá bom? Mas isso não vai fazer diferença, eu não vou ter problema com isso. Porque quando eu vou olhar aqui, esse valor não precisa nem estar no domínio da função, tá bom? Também. E aí, quando você vai calcular, tá? Quando você vai calcular, então, vou pegar uma sequência de números que vão se aproximando do zero. Então, está aqui uma sequência de números se aproximando do zero. Professor, quais os números aqui que eu sei que eu tenho que escolher? Isso aqui diz, tá? O que você tem que pegar é números que cada vez vão se aproximando muito do que você tem aqui, que nesse caso é o zero. Então, vou pegando, por exemplo, professor, eu vou pegar 50, 20, né? Aí depois vou pegar 10 e 5, tá bom? Não, tá? Tem que ser muito próximo do zero, tá? Muito próximo mesmo. Olha esse daqui, né? Ó, 0,001, tá? Tem que ser muito próximo do zero, tá certo? Então, bem, e aí você vai calcular, tá? Nessa observação aqui, essa função seno, na hora que você for olhar na sua calculadora, tá? É importante observar que esse x aqui é em radianos, tá? Esse x é em radianos. Então, dependendo da calculadora que você vai usar, né? Pode ser que ela não esteja em radianos, aí você vai encontrar valores diferentes daqui, mas observe que está em radiano, tá? Bem, então, certo. Aí, você vai calcular os valores. Para x igual a 1, você encontra aqui. X igual a meio, né? Mais ou menos meio, porque essa função vai ser par, então mais ou menos vai dar a mesma coisa. Então, você vai fazendo. Aqui o que você encontra no último, né? 9,999999983, certo? Ou seja, isso daqui você consegue observar, conjecturar que está indo para 1, certo? Está indo para 1, ok? Então, bem, está indo para 1. Então, quando esse x está tendendo a zero, a sua função está tendendo a 1. Então, apesar da sua função não existir, né? Não, o zero não faz parte do domínio, tá bom? Aí, mesmo assim, o limite da sua função, quando x tende a zero, da função seno de x sobre x é igual a 1, tá bom? E aqui está o gráfico dela, né? Tirando esse ponto aqui, certo? E de fato, né? X tendendo a zero aqui, ó. Isso vem para cá e seu valor tendeu aqui ao 1, tá bom? Bem, e aqui, esse exemplo, tá bom? O último exemplo, você tem a função aqui, o limite de x tendendo a zero. De novo, o zero não está no domínio, porque, né,
está aqui embaixo no denominador. Professor, e se tiver no domínio? A gente vai ver depois que talvez seja um caso até mais simples de calcular o limite, tá? Mas também não tem problema se tiver no domínio, certo? Mas os problemas mais interessantes acontecem quando a gente calcula o limite, né? Para um ponto que não está no domínio, tá? Então, não está no domínio, a função não está definida, não tem problema. Então, você começa a calcular, tá? Para valores próximos de zero. Então, aqui foi pego quem, né? O 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, né? Aqui é 1 sobre 10, 1 sobre 100, né? Então, você está pegando 1 e dividindo por números muito grandes, eles vão tender a zero, tá? E o que acontece, né? Quando você pega f de 1, né? Então fica seno de π sobre 1. Então é seno de π, que é zero, tá? Então é zero. Quando você pega f de meio, né? Isso é seno de π sobre meio. Então é seno. Esse denominador aqui, né? Ele inverte, né? Vai ficar 2π. Seno 2π é zero. Então, quando você pegar qualquer outro ali, ó, f de 1 sobre 4, por exemplo, vai ficar seno de π, 1 sobre 4. Então, vai ficar seno de 4π, que dá zero, né? Então, você está pegando cada vez esses valores, ó. Se fizer aqui, esse 0,01 é 1 sobre 100. De π, 1 sobre 100 é o seno de 100 vezes π, né? Então, isso daqui também vai dar zero. Então, a função seno, né? Ela vai dar zero. Toda vez que você pegar um múltiplo de π, ela vai dar zero, né? Também. Então, você pegou que valores, né? 1. Se você fosse montar aqui a sua tabela, né? 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, né? Aqui é 1 sobre 10, 1 sobre 100, né? E os valores foram, aqui é x, aqui é f de x. 0, 0, 0, 0, 0, 0, né? Bem, e aí, você olha o que? Bem, esses valores aqui, eles estão indo para zero, né? Que é o valor daqui. E esse daqui sempre deram zero, então tende a zero também. E aí você pega aí, conjectura aqui, né? Que o limite da função seno de π sobre x, quando x tende a zero, é igual a zero, ok? Bem, e aí, ok, eu acho que não deve ter ficado dúvida, certo? Bem, e aí eu falo para vocês que tá errado, ok? Por quê? Essa conjectura que a gente fez tá errada. Se você olha para o gráfico, né? Se você olha para o gráfico, quando x tende a zero, né? X tende a zero. A sua função, ela tende a ficar próximo do zero aqui? Não, né? Quando x se aproxima, né? Quando eu me aproximo aqui do x igual a zero, né? A sua função se aproxima de algo específico? Não, né? Na verdade, a sua função, ela começa a ter um comportamento, né, cíclico muito rápido, né? Ela começa a fazer isso, né? E aí não tem limite. Apesar, não é o zero e nem é nenhum outro valor, porque ela não se aproxima de nenhum valor específico, né? Ela fica oscilando, tá? Então, não existe um valor do qual eu consigo dizer que minha função se aproxima quando o x vai para zero, né? Porque ela oscila muito rápido, né? Ela oscila muito rápido aqui, ó. Conforme o x vai, ela oscila, ó. Ela não se aproxima de nenhum valor fixo, certo? E aí, a gente foi infeliz
justamente na escolha do 1 sobre n, porque quando a gente pegava 1 sobre n, o que a gente estava olhando era justamente esses pontos, igual a 1, igual a 1 sobre 2, 1 sobre 4. A gente estava olhando somente os pontos, a gente foi infeliz, né? Por a gente olhar os pontos, justamente que só os pontos que davam zero, tá? Só os pontos que davam zero. Então, a gente foi infeliz, né, na escolha, tá? Aí eu pergunto para vocês se seria possível, né, vocês fazerem outras escolhas de x, né, outros tipos de x, porque a gente escolheu o x da forma 1 sobre, deixa eu olhar aqui, 1 sobre, na verdade a gente escolheu 1 sobre 2n, né, para ser mais exato. Seria possível a gente escolher x de forma que a gente viesse só por aqui? Só por questão de curiosidade. Será que seria possível? Se a gente tivesse feito uma escolha infeliz também, que viesse só por ponta ali de cima, em algum momento a gente poderia pensar, né? Seno de π sobre x, x de zero. A gente poderia pensar, né? Que também está errado, que daria 1, né? Porque esses pontos sempre estaria dando 1. A gente poderia pensar que o limite também seria 1, né? Então, existe, tá? Aí vocês podem pensar. Que tipo de x, né? Que eu poderia ter escolhido para cometer esse erro, né? Mas aqui também está errado, certo? Aqui também está errado. Então, na verdade, os valores da função seno de π sobre x, elas oscilam muito, tá? E não se aproximam do zero, né? Elas, a todo instante ela passa pelo zero, mas ela não se aproxima, elas ficam sempre oscilando ali. Então, na verdade, esse limite ele não existe, tá bom? Então, pessoal, era isso, tá? Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Já foi bastante coisa. E aí, na próxima aula a gente vai dando continuidade aí ao nosso estudo de limites, tá bem?